Bom dia a todos, estou de volta aqui para a gente realizar a nossa aula de revisão, pois nós já finalizamos o nosso módulo de gestão da educação escolar. Então aqui estou de volta aqui para a gente retomar os nossos conhecimentos trazidos até aqui e depois finalizar com a nossa avaliação, que vocês vão realizar após a aula de revisão. Então vamos para o objetivo da nossa aula. Então, o objetivo da aula é retomar os conhecimentos construídos com as aulas e o módulo de gestão da educação escolar, pontuando aspectos direcionados ao nosso cotidiano, principalmente o nosso cotidiano, a fim de promover a melhoria da postura do funcionário frente às mudanças propostas para a construção de uma gestão democrática tão falada até aqui no momento. Então, na unidade 1, foi-se perguntado a seguinte questão: a administração ou gestão da escola, concepções e escolas teóricas. Então, a escola, como um importante espaço de socialização, tem seu cotidiano marcados por várias práticas formativas. Então, se a gente analisar o nosso gestor, nosso diretor, a pessoa que está à frente aí da nossa escola, liderando as ações, a gente vai identificar alguns aspectos que remetem às escolas teóricas, às escolas da administração. A forma como ele conduz as ações da escola reflete alguma prática, alguma concepção que ele tem na sua formação. Então, o jeito que ele administra, o jeito que ele conduz as ações dentro da escola reflete alguma concepção, alguma coisa que ele acredite, que ele aprendeu, que ele tem já conduzido dentro da sua vida, dentro da sua prática pedagógica. Então, essas práticas traduzem concepções teóricas, como eu falei, e práticas explícitas ou não. Às vezes, essas práticas estão bem implícitas, então não estão bem claras, mas a gente tem, claro, um embasamento de uma teoria, de algo que a gente acredite. Compreender essas práticas, identificar as concepções de gestão que as norteiam é fundamental. Dessa forma, podemos entender a importância dos espaços, tempos pedagógicos, das dinâmicas de participação que envolvem todos e cada um na gestão e construção de uma educação de qualidade. Então, o que diz o slide é que a gente precisa compreender que práticas são essas que norteiam a ação do gestor que está à frente da nossa escola. Se a gente entender, se a gente compreender em que ele está embasado, nós podemos nos inserir dentro do que ele propõe, dentro do que o grupo propõe para a nossa escola. Então, voltando aqui, falando das escolas de administração. Se a gente falou de práticas, de escolas teóricas que norteiam a prática do gestor, então a gente não pode deixar de falar das escolas de administração, que começamos aqui falando da escola clássica ou de administração científica, ou seja, aquela escola que o produto, o lucro, o tempo que o funcionário fica na escola, o que ele produz é o mais importante, Então, essa escola, o que norteia essa escola é a produção. Quanto mais o funcionário produz, quanto mais ele dá lucro para a empresa, já que nós estamos falando de uma escola de administração, mais ele vai, o gestor, o chefe vai ficar feliz. E, ao contrário, as escolas de relações humanas, elas priorizam, elas entendem que as pessoas, além da produção, além do objeto, além do lucro, elas têm ali em suas relações espaços de discussões, espaços de aprendizado e devem ser considerados. A escola behaviorista, ela propõe que se entenda conflitos, que a gente proponha entender o que está acontecendo à nossa volta, não só a produção, mas principalmente essa questão de você entender que os conflitos fazem parte. Como na escola estruturalista, ela prega que não só os conflitos fazem parte, mas eles devem ser usados como crescimento para o grupo. Avançando, vamos discutir agora a administração ou gestão de uma instituição social específica, que é a escola.
A gente sabe que escola não é empresa. Enquanto a empresa propõe o lucro, quanto mais você produz, mais o empresário vai ter retorno, menos tempo o funcionário, aquela pessoa que está ali envolvida numa atividade, quanto menos tempo ele gasta produzindo, mais ele vai ter lucro. Então, a escola não é uma empresa, a escola é um espaço diferenciado. Então, a gente precisa entender que gerir, não é diferente de administrar uma empresa. Então, a gente vai entender daqui para frente o espaço pedagógico, o espaço escolar como diferenciado, mas a gente precisa também compreender o que a gente pode fazer para intervir na melhoria. Então, a gente vai aqui falar do conceito. Entende-se por gestão da educação o processo político-administrativo contextualizado, por meio do qual a prática social da educação é organizada, né? A gente está falando aqui de escola organizada, orientada e viabilizada. Então, vamos optar pelo termo gestão, substituindo o termo administração. Então, o que mais se enquadra dentro do que a gente propõe aí, de entender as relações que acontecem dentro do espaço escolar, cabe mais o termo gestão do que o termo administração. Gestão do sistema educacional. A democratização dos sistemas de ensino e da escola implica aprendizado e vivência do exercício de participação e de tomadas de decisão. Jamais um líder, um gestor pode ficar em cima do muro. Eles têm que estar propostos, eles têm que estar disponíveis a tomar decisões sempre. Trata-se de um processo a ser construído coletivamente também sempre. Que considera a especificidade e a possibilidade histórica e cultural de cada sistema de ensino municipal, distrital, estadual ou federal de cada escola. A escola, como instituição social, deve ser administrada a partir das suas especificidades. Cada escola, cada grupo, cada entorno, cada município tem suas especificidades e deve ser considerada. Ou seja, a escola é uma organização social dotada de responsabilidades e particularidades que dizem respeito à formação humana por meio de práticas políticas. Não podemos deixar, política sim, né, necessária, práticas políticas, sociais e pedagógicas. Dessa forma, a gestão escolar deve ser diferenciada da administração geral, mais especificamente da administração empresarial, como foi falado. Considerar as especificidades de cada grupo, de cada entorno, como eu falei, é fundamental, porque se eu tenho uma administração, uma gestão que não considera o diferencial do seu grupo, que não observa em que local está localizado, o que é mais importante, o que elas consideram como primordial, eu vou ser um gestor que estou fora do contexto. Então, eu preciso me envolver dentro da comunidade, eu preciso considerar a especificidade de cada grupo para que eu possa ter um sucesso na minha gestão. Continuando, as práticas e ações educacionais devem ser eminentemente educativas, de forma a atingir os objetivos da instituição, formar sujeitos participativos, críticos e criativos. A gestão escolar é vista por alguns estudiosos como a mediação entre os recursos humanos, materiais, financeiros, pedagógicos existentes na instituição escolar e a busca dos seus objetivos. Não mais o simples ensino, mas a formação para a cidadania. Então, eu estou lendo de forma bem resumida, bem rápida, porque todos esses conceitos a gente já estudou, a gente já trabalhou
Mas a gente vem trazendo aqui comentários, a gente vem trazendo aqui conversas aqui no chat, aqui os comentários que os polos trazem, que infelizmente nas escolas ainda existe aquelas concepções antigas, que as pessoas não podem participar. Então a gente está querendo aqui trazer esse debate, mesmo que a gente esteja sendo até repetitivo, mas é importante que a gente sempre fique relembrando o que a gente pode fazer para modificar essa atual realidade. Então, a gestão, numa concepção democrática, efetiva-se por meio da participação dos sujeitos sociais envolvidos com a comunidade escolar na elaboração e construção de seus projetos, como também os processos de decisão, de escolhas coletivas e nas vivências e aprendizagens de cidadania. Então, já partindo para a unidade 2, a gente dividiu a unidade 2 em duas partes. A parte 1 fala da reforma do Estado brasileiro e a gestão da educação e da escola. Vivemos nas últimas décadas um processo de mudanças em nosso país, impulsionado pelo incremento das relações sociais capitalistas, pelo expressivo avanço tecnológico e pela globalização do capital do trabalho. Lembre que na década de 90 a gente teve uma expansão aí das tecnologias, pessoas com acesso à internet, pessoas com acesso aí às mídias, né, que muita gente estava aí uma distância muito grande. Então, na década de 90 foi realmente impulsionado por essas mídias. A educação também sofreu essas mudanças, né? É necessário também que a educação sofreu essas mudanças. Também nós tivemos avanços na questão das conquistas que a gente teve aí no processo no ano de 1990 a 2014, a gente vem crescendo e avançando, né, nesse sentido. Então é fundamental, aqui continuando, que a gente marque que a partir dos anos 90 ocorre a consolidação de um processo de reforma do Estado, centrado na minimização, isso é fundamental, minimização de seu papel no tocante às políticas públicas. Então, esses avanços foram impulsionados pela minimização. Então, o Estado descentralizou o seu poder na questão dos recursos, deu à escola esse poder de gerenciar, de administrar os seus recursos. Então, a escola agora pode realizar suas compras, pode realizar as suas compras de merenda, de material. Então, foi dado à escola esse poder. Também nós tivemos outros avanços que a gente vai falar lá para frente, né, mais para frente, mas é importante que a gente observe que foi uma mudança gradativa, difícil e que hoje a gente precisa valorizar muito o que foi conquistado. Continuando, na área educacional, vivencia-se em toda a América Latina mudanças no papel social da educação e da escola por meio de um conjunto de medidas que alteram o panorama da educação básica superior. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, apresenta muitos avanços, apesar de tratar de forma paradoxal a descentralização, municipalização, escolarização e a centralização e controle do poder central, como exemplo, os instrumentos nacionais de avaliação. Por que de forma paradoxal? Porque ao mesmo tempo que foi dado à escola esse poder de descentralização dos seus recursos, foi institucionalizado a avaliação. Então as escolas hoje, todas elas realizam a avaliação externa. Então o governo federal tomou para si, né, esse poder de avaliar as escolas, né, como a Prova Brasil, a Provinha Brasil, o Enem. Então isso realmente ficou, ao mesmo tempo que dá essa liberdade à escola, realmente prendeu a escola nesse sistema de avaliação. Muitos defendem, alguns criticam, mas a gente sabe que hoje é uma realidade que todas as escolas estão aí dentro desse momento aí de avanço. Continuando, é de fundamental importância que compreendamos a importância de outros espaços de formação no interior da escola e neles buscar a construção de novos horizontes para a gestão da educação e da escola, envolvendo a comunidade local e escolar.
A educação passo a passo vai sendo desenhada na lógica dos negócios comerciais. Isso aí a gente vê que avançou o comércio, avançou o capital, a gente teve aí um grande avanço das tecnologias, isso deu mais lucro, a gente teve um crescimento do país, isso teve também um complemento, uma influência grande na educação. Em 1995, criou-se o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, que é o MARE, com o objetivo de redefinir as funções típicas do Estado, como regulação, fiscalização e gerência. Neste período, foram propostas reformas na educação básica, profissional, tecnológica e superior. Aqui a gente ainda está caminhando aí no crescimento, né, nas propostas da educação. Grande aumento da privatização da educação superior. Então, à medida que o país cresce, né, o poder aquisitivo das pessoas aumenta, isso reflete no aumento da privatização da educação superior. Então, um grande aumento das faculdades particulares, né, isso refletiu muito no nosso país. Então, isso aí é claro para nós. Então, a gente tem aí uma boa leitura de que hoje você tem um grande crescimento das faculdades particulares. E, continuando, a ampliação da obrigatoriedade e universalização da educação de 4 a 17 anos. Então, isso foi obrigatório, foi considerado obrigatório um avanço da educação, um avanço da LDB e da Constituição. Novos marcos de financiamento, políticas de inclusão, também garantido na lei, garantido na Constituição, garantido na LDB, garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Adoção de ações afirmativas visando assegurar maior justiça social, objetivo maior, entre outras. Isso é um avanço proposto, isso é o que o governo federal propõe, isso que o Plano Nacional de Educação, né, e todas essas leis que envolvem, que norteiam aí nossa educação brasileira. Sabemos que precisamos avançar muito, sabemos que a justiça social está longe de acontecer, mas estamos caminhando nesse processo. Nós estamos aqui no curso pró-funcionário para conhecer mais a respeito e poder contribuir mais nesse avanço. Então, vamos continuar. Então, avançamos agora para a gestão democrática, construção da gestão democrática na Constituição Federal, que a gente falou aqui, Constituição, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB. Está a nossa Constituição, a nossa LDB, a lei que rege a nossa educação. Então, nós temos garantia do acesso ao ensino público gratuito e obrigatório, consubstanciado no direito público subjetivo, a gestão democrática do ensino público, vinculação de impostos à educação pela qual cabe à União aplicar 18% e aos estados, municípios e Distrito Federal 25%. Sabemos que nós temos estados que aplicam mais. A tramitação do projeto de lei de diretrizes e bases da educação se deu lentamente. Os interesses eram diversos e havia um embate histórico entre os defensores da escola pública e os defensores da escola privada. Processo lento, como eu já falei, muitos defendiam que as pessoas deviam ter o direito de escolher entre a escola privada e a escola pública. Muitos acreditavam que o governo federal não poderia financiar, não poderia investir só apenas no modelo, na educação pública, deveria investir também no ensino particular. Isso deveria ser um direito de escolha, mas ganhou o financiamento da escola pública. Então, os defensores da escola pública defendiam que o governo federal deveria investir prioritariamente na escola pública, na educação pública, como direito a todos. Então, avançando, após vários retrocessos, foi aprovado o substitutivo, que é redigido pelo senador Darcy Ribeiro, e nós temos agora a Lei 9.394.
A LDB e a Constituição favoreceram um debate e uma maior abertura política, que fizeram surgir determinações legais, como o ECA, a lei que institui o Plano Nacional de Educação e os fundos de financiamentos, como o Fundef, que agora a gente já tem o Fundeb, e posteriormente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E a gente conhecendo aí todos os avanços da educação e os processos de financiamento. Instituição do Conselho Nacional de Educação, CNE, garantindo a representação dos setores organizados da sociedade civil e garantia da gestão democrática das escolas públicas. Agora a gente tem aqui os princípios da gestão democrática. Princípios. O primeiro princípio: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Agora a gente já está lá na frente, já deu o que o funcionário da educação pode contribuir no avanço da gestão democrática, na implementação de fato da gestão. A gente tem aqui uma pessoa à frente dentro da escola que é responsável pelas decisões, que é responsável pelas ações, mas a gente precisa incluir dentro desse processo a participação das pessoas. A gente sabe que hoje tem muitas escolas que ainda não entendem que democracia pode se fazer dentro da escola. Então a gente tem esses princípios, a gente está aqui relatando para que a gente possa conhecer e intervir. O segundo princípio é a participação das comunidades, da comunidade escolar e local, em conselhos escolares ou equivalentes. De acordo com a legislação vigente, cabe aos sistemas de ensino regulamentar a gestão democrática por meio de dois instrumentos fundamentais no processo de participação, que é o projeto político-pedagógico da escola, elaborado por profissionais da educação, ou seja, ele é elaborado por profissionais, quer dizer, a gente não pode ser deixado na mão de uma pessoa só ou na mão de um pequeno grupo. Ele tem que ser feito em conjunto, ele tem que ser feito de forma que todos possam dar sua contribuição. Conselhos escolares, que incluam membros da comunidade escolar e local, né? Não só os funcionários da escola, mas membros da comunidade. Portanto, nem o projeto político-pedagógico da escola pode ser desenvolvido sem o envolvimento dos profissionais da educação, nem o conselho escolar pode prescindir dos professores e dos funcionários. Agora a gente precisa entender por que muitas escolas esse conselho escolar não funciona, porque em muitas escolas o conselho não é atuante, nem as pessoas que estão dentro da escola conhecem os membros que fazem parte desse colegiado. Saber o porquê disso, saber o porquê eu, enquanto funcionário, não solicito a participação, não solicito a exposição dos princípios, do estatuto, dos objetivos, do que o conselho propõe para a escola, porque que eu, funcionário, não posso me incluir dentro desse processo de decisão. Isso é fundamental, a gente tem que refletir, a gente tem que mudar esse atual cenário. Se a gente quer democracia dentro da escola, eu preciso fazer parte dela, eu preciso atuar, eu preciso ser mais questionador, eu preciso sair da minha zona de conforto e partir para poder entender como funciona todo o processo e poder contribuir. Então, avançando aqui, a gente já está agora na parte 2 da unidade 2, a reforma do Estado brasileiro, a gestão da educação e da escola. Como está organizado o nosso sistema educacional? A gente precisa entender como é o nosso sistema educacional, como está organizado, para a gente poder intervir na nossa escola. Ele está regulamentado pela Constituição Federal de 88, incluindo a emenda constitucional, que é número 53 de 2006, e pela lei, né, LDB. E a LDB define os níveis e modalidades que compõem a educação nacional, além de sua forma de organização. O artigo 21 define que a educação escolar é composta pela educação básica, que abrange
educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e pela educação superior. Está aqui o nosso quadro, onde está estruturado os níveis, subdivisões da nossa educação básica e da nossa educação superior. De acordo com a nossa LDB, educação infantil, a gente tem as subdivisões creche e pré-escola, duração da creche. 4 anos, a faixa etária de 0 a 3 anos, a pré-escola, duração 2 anos e a faixa etária de 4 a 5 anos. Isso era diferente na 5692, a gente tinha aí, em vez de anos sérios, a gente tinha aí uma não obrigatoriedade do governo federal com a educação básica, isso foi mudado. O ensino fundamental obrigatório de 9 anos, de 6 a 14 anos. Nosso ensino médio, 3 anos ou mais, depende da modalidade, depende do curso que foi escolhido, de 15 a 17 anos ou mais a idade, faixa etária. Então, a educação superior inclui cursos e programas de graduação, pós-graduação por área, que também é variável, né? E a gente tem aqui, entra na educação superior, idade em base de acima de 17 anos. A lei define as competências e responsabilidades de cada ente federado. Então, quem é responsável pelo quê? União, Estado, Distrito Federal e municípios, com relação à oferta da educação em seus diferentes níveis, etapas e modalidades. Então, aqui a gente vai ter definido quem é responsável por cada modalidade, de quem é a responsabilidade por fornecer as vagas, de administrar esse número de escolas. Então, a gente agora ficou definido em lei. Então, a gente tem definido não só a responsabilidade, mas a cooperação de cada ente federado. Então, a gente vai conhecer agora. Destacando que deverão organizar em regime de colaboração, como eu já falei, em seus respectivos sistemas de ensino. De acordo com a legislação vigente, é competência dos municípios atuarem prioritariamente na educação infantil. Vejam bem, o município é responsável pela educação infantil e tem que dar prioridade para a educação infantil, para o creche, para a escola. E ensino fundamental, 1º a 5º ano, não esquecer. Cabe aos estados assegurar o ensino fundamental e oferecer prioritariamente o ensino médio. Então, a gente sabe que a gente tem um regime de colaboração entre o município e o Estado. Então, o Estado, muitas escolas aí de 6º ao 9º ano, né, muitas escolas aí que também têm educação infantil, mas é prioridade do Estado o ensino médio. No caso do Distrito Federal, oferecer toda a educação básica. E a União se incumbe de manter sua rede de educação superior, que infelizmente não está satisfazendo a demanda superior e profissional e dá apoio técnico e financeiro aos demais entes federados. Tivemos grandes avanços no que tange à universalização do ensino fundamental. Houve melhoria no fluxo do ensino fundamental, de acordo com os números expostos na tabela de seu módulo. Vamos aqui falar da construção, da democratização da escola pública, os paradoxos da gestão escolar. Novamente, repetindo, a gente está passando de forma rápida, porque todos esses conceitos, todos esses conhecimentos nós já trabalhamos aqui, nós já estudamos, né, nós já discutimos, e a gente mais precisa relembrar, né, da estrutura da educação, de como se forma, de quais as leis, né, que interferiram. Então, é importante que a gente frise, relembre, para a gente poder ter uma boa atuação na avaliação. Então, vamos lá. As escolas públicas vivem um paradoxo, pois se dizem democráticas, mas têm dificuldades para vivenciar a gestão democrática e decidir os seus projetos. Em alguns casos, permanecem as bases centralizadas do exercício e personalização do poder, em que a chamada participação converte-se em mais uma estratégia de controle. O papel dos profissionais da educação frente à gestão escolar. Então, onde a gente pode intervir, eu como funcionário, eu como pessoa atuante, eu como ator
ator que faço parte desse sistema e tão fundamental, de grande importância para a sociedade, que é a educação, que é a escola, como eu como profissional posso intervir. Os profissionais da educação têm sido apontados como os responsáveis pela ineficiência escolar. Além de todos os problemas que os funcionários já passam, né? Os baixos salários, as más condições de trabalho, muitas vezes eles são os responsáveis pela ineficiência. Então, a educação vai mal por culpa dos funcionários. Quantos de vocês já ouviram isso, né? Quantos de vocês já ouviram que, se não está satisfeito, pede para ir para mudar de profissão, muda de cargo? Então, isso a gente ouve muito. Então, ainda assim, além de todos os problemas, ainda somos culpados da ineficiência escolar. Por outro lado, a realidade desses profissionais é de precariedade, né, como eu já falei, das condições de trabalho e fragmentação de suas atividades. Ou seja, a gente tem aí pessoas atuando em vários setores, né, não sabendo como atuar, não conhecendo o seu real papel dentro da escola, e isso fragmenta as suas atividades. Os salários são baixos e, historicamente, as tentativas de melhoria têm se mostrado ineficientes. Reverter essa situação demanda vontade e luta política. Não adianta eu ficar, como eu já falei várias vezes, parado no meu setor de trabalho, esperando que a sociedade entenda que a educação é fundamental, que é importante a democracia dentro da escola. Eu tenho que ir à luta, eu tenho que ir atrás dos meus direitos, eu tenho que reivindicar o que é meu de direito. Então não adianta ficar parado esperando que as pessoas por si só tomem essa consciência, a sociedade entenda de uma vez por todas que a educação é fundamental. Eu, enquanto funcionário, tenho que ir à luta em busca desse entendimento, dessas conquistas, né, dos meus direitos. É fundamental que eu me mova, que eu tome a atitude. Continuando, além desses problemas citados, sabemos que a função do trabalhador da educação é considerada de baixo prestígio, infelizmente, baixo prestígio social, e passa por mudanças significativas, englobando questões como formação, prática, identidade e carreira profissional. Mas, apesar de ter baixo prestígio, nós estamos ainda indo em busca de mudar essa atual realidade. Então, a partir do momento que eu estou num curso como pró-funcionário, eu estou indo em busca de avanços profissionais, de conquistas. Então, eu estou indo em busca de mudar esse atual cenário. Então, vocês já estão dando um importante passo fundamental. Vocês se moveram daquela situação ali, de estar ali estagnado, né? daquela pessoa, daquele funcionário que não cresce, que não avança. Então, vocês já estão aqui em busca dessa melhoria. Gestão democrática da escola pública, concepções na unidade 3, a gente está trabalhando, e implicações legais e operacionais. Os artigos 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 22 do Plano Nacional da Educação, que é o PNE, indicam que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público e na educação básica, obedecendo aos princípios da participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares. Nesse momento, faz-se necessário destacar os seguintes conceitos. A gente está numa disciplina chamada Gestão da Educação Escolar. Conhecer o conceito de gestão é fundamental. Então, gestão, o que é? É forma de planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar um determinado projeto. É sinônimo de administração, visa a racionalização de recursos materiais, recursos humanos e tem por meta o alcance de uma determinada finalidade. Então, a gente fala em meta, alcance de finalidade, alcance de objetivos, gerenciar, administrar. Então, isso tudo envolve o conceito de gestão. E a gente vem avançando
nessa questão de conceitos, na questão de concepções de gestão. A gente vem avançando em novas propostas, a gente tem aqui novos conceitos de gestão que englobam participação. A gente está solicitando aqui de vocês a reflexão dessa pessoa que está à frente ali das ações da sua escola, se ela está se enquadrando dentro desses avanços que a gente está propondo aqui. Indo em frente, a importância do projeto político-pedagógico e do trabalho coletivo na escola. A gente tem aqui uma imagem de participação, as pessoas aqui, imagina que a gente tem uma plaquinha, né, da escola, criança contribuindo, pai, mãe, né, as pessoas aí, todo mundo indo junto para avançar, para conseguir uma qualidade na educação, não só a qualidade da estrutura do prédio, mas a qualidade do que o seu filho aprende, do que o seu filho conhece, de como vai ser a sua formação no futuro. Então a gente, todo mundo empenhado nessa função. E aqui o projeto político-pedagógico que a gente tanto fala, que é tão fundamental aí para uma gestão democrática. Para organizar o projeto da escola, faz necessário pensar nas finalidades cultural, política, social, profissional e humanísticas, às quais a escola se propõe, como alcançá-las e quais as ações devem ser priorizadas. Então vamos primeiro com a finalidade cultural. Diz o seguinte: visa preparar culturalmente os indivíduos para compreender melhor a sociedade em que vivem. A finalidade político-social busca formar os indivíduos para participarem politicamente na sociedade da qual fazem parte. A finalidade de formação profissional propõe-se preparar o estudante para a compreensão do papel do trabalho na sua formação. E a finalidade humanística tem como objetivo formar o estudante integralmente. Será decidido de forma coletiva se todas as finalidades terão o mesmo tratamento dentro do projeto, ou se serão priorizadas algumas. Isso precisa ficar claro entre a equipe para que as ações sejam desenvolvidas com objetivos claros e concisos. Vejam bem o quanto é importante a participação de todos. Então, é preciso que deixe claro no PPP qual finalidade eu vou priorizar, ou se eu vou englobar todas, ou eu vou dar prioridade a todas. Então, se a equipe decide junta, fica mais fácil a gente definir que caminhos eu vou seguir para a gente chegar a esse objetivo. Então, se eu não tenho claro quais são essas finalidades, fica confuso, fica uma educação que não se encaixa. Então, é preciso muito a participação de todos para que a gente chegue a um objetivo final. Na unidade 4, a gente falou da democratização da gestão escolar, mecanismos de participação e autonomia da unidade escolar. Então, a gente não quer mais essa autonomia só na lousa, no quadro negro, escrito a palavra. A gente quer que essa autonomia aconteça de fato na escola. A efetivação dessa participação se dá principalmente pelo aperfeiçoamento da escolha de diretores de escola, do fortalecimento dos conselhos escolares, da criação e implementação dos grêmios estudantis e da construção coletiva do projeto político-pedagógico. Então, a gente sempre vem falando desses pontos-chave, que na sua desconstrução e reconstrução de conceitos e valores vai adquirindo autonomia administrativa e política pedagógica. O processo de construção de uma nova lógica de gestão que envolva a participação da sociedade e dos atores diretamente envolvidos com a prática pedagógica implica rever o modelo adotado pelos sistemas públicos, cuja estruturação e funcionamento vivem até hoje características de um modelo centralizador. Então, já estou falando em várias aulas que a gente precisa entender
compreender como está o processo dentro da minha escola, se realmente a democracia e essa autonomia está acontecendo, para que eu possa tomar aí uma decisão de que forma eu vou intervir, de que forma eu vou poder contribuir nesse atual cenário. Então, sempre venho chamando a reflexão dos cursistas sobre o gestor, sobre a forma de gestão, sobre a atuação do conselho escolar. Muitas vezes a gente vem sendo repetitivo, mas é fundamental, porque a gente não conseguiu até hoje deixar as escolas de fato mais de 80% democráticas, mais de 80% com a participação dos conselhos escolares de forma atuante. A gente tem uma pequena parcela de escolas que conseguiram esse objetivo. Então a gente precisa entender que a gente precisa mudar esse atual quadro, esse atual cenário. Então, de que forma eu vou fazer isso? Conhecendo os mecanismos de participação, não me excluindo da participação, eu sempre tenho que ser atuante, funcionário mais participativo e no processo de eleição de diretor, eu realmente ser consciente, não me deixar influenciar, não me deixar intimidar, pois eu sou funcionário público e eu preciso atuar de uma forma consciente. Então, continuando, para ser estabelecida a autonomia pedagógica e financeira, temos pelo caminho vários limites no paradigma de gestão escolar vigente, destacando entre eles a centralização das decisões, os entraves ao estabelecimento dos princípios de organização colegiada da gestão e do trabalho pedagógico, projeto político-pedagógico restrito ao atendimento das determinações das secretarias de educação, quer dizer, o que a SEDUC diz, determina, então é um projeto político-pedagógico determinado pela SEDUC, não acarretando mudanças significativas na lógica autoritária da cultura escolar. Formas de provimento nos cargos dos dirigentes dissociados da comunidade escolar. E nesse contexto percebe-se que o processo de uma gestão democrática não se apresenta de maneira padronizada, ou seja, deve ser construído de forma contínua dentro do próprio ambiente escolar. Então não é a SEDUC, não é o MEC que vai trazer a autonomia, trazer a gestão democrática, trazer a democracia para a minha escola. Isso precisa ser construído pela escola, precisa ser construído no dia a dia, na rotina. Então eu que preciso, como funcionário, fazer parte de um sistema que vem sendo construído passo a passo. As pessoas de fora, os agentes externos não têm esse poder de trazer a democracia para um ambiente que eu estou inserido. Então, na continuação da unidade 4, vamos falar da compreensão da gestão como um ato político. É claro que é um ato político, pois se a gente toma decisões, se a gente toma partidos, se a gente toma certos direcionamentos, a gente precisa saber que não podemos ficar em cima do muro. Então, é um ato político. A gestão da escola requer sempre uma tomada de posição política. Existe um posicionar-se diante de alternativas. Temos várias, então a gente precisa se posicionar. Sendo assim, não é neutra, pois todas as ações desenvolvidas na escola envolvem atores e tomada de decisões. Simples ações como a limpeza e a conservação do prédio escolar, até ações mais complexas como as definições pedagógicas, o trato com situações de violência, entre outras. Falando da dimensão de autonomia, a autonomia administrativa, segundo Veiga, consiste na possibilidade de elaborar e gerir seus planos, programas e projetos. A autonomia jurídica diz respeito à possibilidade da escola elaborar suas normas e orientações escolares em consonância com as legislações educacionais, como, por exemplo, matrícula, transferência de alunos, admissão de professores, concessão de grau. Continuando, temos a autonomia financeira, refere-se à disponibilidade de recursos financeiros capazes de dar à instituição educativa condições de funcionamento efetivo. E a autonomia pedagógica, claro, consiste na liberdade de propor modalidades de ensino e pesquisa, está estreitamente ligada à identidade, à função social, à clientela, à organização curricular, à avaliação, bem como aos resultados e, portanto, à essência do projeto pedagógico da escola. Já na unidade 5, a gente está falando da gestão democrática e os trabalhadores em educação.
Veja bem que o caminho é longo até a gente chegar na questão da gestão democrática, como vai ser agora que eu posso escolher os meus dirigentes, os meus diretores de escola, o meu gestor. Então, apesar de nós não termos aí consolidado essa proposta, porque muitos municípios ainda não escolhem seus gestores, né? Muitos municípios ainda estão presos ao sistema, né? Então os sistemas estão escolhendo os gestores. Ainda assim, a gente precisa entender que isso pode acontecer, isso deve acontecer. Depende da nossa luta, depende da nossa reivindicação e depende das pessoas que nós elegemos para cargos, né? Que dependem de voto, dependem de escolhas. Então, avançando, a realidade do espaço escolar divide-se em docente e não docentes. O trabalho docente envolve diferentes profissionais, tais como os professores, coordenadores e diretores, as pessoas fundamentais no processo educativo. E a gente tem outros, claro, né? Entrando no conceito de gestão democrática na escola. Trata-se de uma maneira de organizar o funcionamento da escola pública quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos. Finalidade de dar transparência às suas ações e atos e possibilitar a comunidade escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes, ideias e sonhos, num processo de aprender, inventar, criar, dialogar, construir, transformar e ensinar. Temos pontos básicos aí para essa gestão democrática. Então, um ponto básico: os mecanismos de participação da comunidade escolar. Outro ponto básico: a garantia de financiamento das escolas pelo poder público. Esses dois pontos se desdobram em outros, que é a escolha dos dirigentes escolares, a criação de órgãos colegiados nos nossos conselhos, o PPP, que tudo isso junto vai resultar na autonomia da escola. Então, esses pontos básicos precisam ser considerados. Nós viemos até aqui caminhando, entendendo como funciona a estrutura da escola, como são as leis, como foram elaboradas, como chegamos até aqui nessas conquistas. E a gente tem aqui os pontos básicos, mas para a gente chegar nessa autonomia, para a gente chegar numa escola que considere a opinião do funcionário fundamental, onde todos possam tomar decisões, onde todos possam aí participar dessas ações, nós temos uma longa caminhada. Você faz parte disso e você pode interferir nisso. E a gente sabe que nós estamos agora num processo, no estado de eleição para diretor de escola. Muitas escolas estão passando por conflitos porque a democracia ainda não foi entendida como fundamental, como algo que vai trazer benefício para a comunidade. Então as pessoas ainda estão dentro de um processo de vaidade, dentro de um processo de tomada de poder, de centralização do poder. Então o poder é meu, então ninguém pode tirar. Isso é triste, porque às vezes a gente pensa, por que não? A gente está num processo democrático dentro do Brasil e dentro de uma escola a gente não consegue fazer democracia. Isso é realmente, infelizmente, triste, mas a gente está aqui para mudar essa situação. A escola é um espaço de contradições e diferenças. Nesse sentido, quando buscamos construir na escola um processo de participação baseado em relações de cooperação, partilhamento de poder, diálogo, respeito às diferenças, liberdade de expressão, garantimos a vivência de processos democráticos a serem efetivados no cotidiano, em busca da construção de projetos coletivos. A construção de uma escola em que a participação seja uma realidade depende, portanto, da ação de todos, que se traduz em atos políticos, claro, com tomada de decisão. Eu trouxe aqui uma mensagem de um filósofo que eu gosto muito, Jean-Jacques Rousseau. Então, quando a gente encerrar essa aula de revisão, vocês vão realizar a avaliação, vocês vão construir o memorial
e nós vamos ter encerrado o nosso módulo de gestão escolar, educação escolar. Esperamos ter contribuído muito para o cotidiano escolar de vocês, no processo de reflexão. Então eu vou deixar lida essa mensagem e a gente deixa para vocês refletirem e realmente levar para a sua escola essa proposta de mudança. Então diz o seguinte, Jean-Jacques Rousseau: ousarei expor aqui a mais importante, a maior, a mais útil regra de toda educação. É não ganhar tempo, mas perdê-lo. Então, quando a gente está usando o nosso tempo para a educação, a gente diz aí que a gente perde, mas esse perder se torna ganhar. Então, na educação não se tem perder, não se tem ganhar tempo, a gente perde, mas no futuro a gente vai ganhar. Então, Jean-Jacques Rousseau trouxe aqui uma mensagem para que a gente possa sempre ter essa inquietude de conhecer mais, ter essa inquietude de querer mais conhecimento. Então, através do conhecimento, a gente pode mudar a nossa atual realidade. Então, deixo aqui um grande abraço para vocês, né? A gente tenta se encontrar aí nas próximas aulas, nos próximos módulos, e uma boa avaliação para vocês, um bom memorial e sucesso para todos. Até a próxima.